11. Hebreus capítulo 11. Hebreus 11, vamos ler alguns versos aí desse capítulo, começando do verso 1, diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo, e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Verso 30, do mesmo capítulo 11. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Amém. Senhor, nos instrua agora por Tua palavra, que o nosso coração e a nossa mente estejam atentos, abertos e receptivos ao que o Senhor tem para nos falar nessa hora. Em nome de Jesus é que eu te peço. Amém, Senhor. Amém. Esta semana, na segunda-feira, eu assistia os programas esportivos e eu ouvi ali várias homenagens ao locutor Luciano do Vale. E vários programas falando da morte dele e várias pessoas contando um pouco do que ele fez pelo esporte. Se você é como eu era, agora não sou mais assim, tão fascinado por esporte, eu assisti o Luciano do Vale desde pequeno. E o Luciano do Vale, como todos ali, o pessoal da área dos esportes, dizia assim: antes dele o Brasil só assistia futebol. Depois dele, ele fez com que o brasileiro gostasse de outros esportes, porque ele que introduziu a transmissão do boxe, do vôlei, do basquete, de Fórmula Indy, de futebol master, e esses esportistas ali falando que o Luciano do Vale influenciou o esporte nacional, e de fato influenciou mesmo, que antes dele não havia transmissão desses programas assim continuamente. E ele, como era diretor da área de esportes da Rede Bandeirantes, ele transmitiu.
E ali passou todo o mundo, todos os esportistas, o pessoal agradecendo o Luciano do Vale e falando, ele deixou um legado para nós, ele foi além de um locutor, ele foi além da sua profissão, ele excedeu os limites da sua profissão e influenciou o Brasil. Aí você via ex-atletas, ex-jogadores que estavam desempregados, e Luciano do Vale que deu o trabalho para eles, e muitos emocionados, chorando, muito bonito, muito bonito. E eu, como eu já gostava do Luciano do Vale há muito tempo, até hoje, quando eu estava assistindo na Globo, um jogo de futebol, a imagem da Globo é melhor, mas eu colocava lá na Bandeirantes, só porque eu falava assim, o Luciano do Vale merece mais do que o Galvão Bueno. Então eu assistia e ouvia o Luciano mais do que isso, eu vendo aquilo ali, e as pessoas falando do legado que ele deixou para o esporte. Eu não sei da sua fé, não sei da sua vida. Alguns pastores em Campinas dizem que ele frequentou a igreja lá e algumas igrejas. Mas o legado que ele deixou dentro da sua profissão, dentro das pessoas envolvidas no seu meio, foi marcante. Foi marcante. Todos ali falando que ele excedeu, e quem acompanha o esporte, ele excedeu os limites da sua profissão, ele fez mais, fez além, ele marcou uma geração de esportistas e de uma mentalidade nacional, porque ele foi além. E eu fiquei pensando sobre o legado, desde segunda-feira eu fiquei pensando sobre isso, sobre o legado, porque legado, normalmente herança é a palavra usada quando você deixa bens materiais, e o legado é aquilo que você deixa, que é bens imateriais. É quase que sinônimo legado e herança, mas o legado é o que você deixa do ponto de vista de princípios, de valores, de ideias, de exemplos, de mentalidade. E eu fiquei pensando, quais são os legados que nós recebemos como cristãos, como igreja do Senhor Jesus, e qual é o legado que nós vamos deixar para as próximas gerações, para os nossos filhos, os nossos netos. Qual é o impacto, a influência que a nossa vida vai causar sobre as próximas gerações que virão? E eu fiquei pensando sobre isso, e daí nasceu no meu coração o desejo de pregar sobre isso, de falar, olha, nós temos um grande legado, nós recebemos um legado precioso. E parece-me que esse legado não tem sido transmitido, porque as novas gerações não têm abraçado a fé, não tem se comprometido com a fé, com a igreja, com Jesus. Parece que alguma coisa aí está se perdendo, é um grande desafio hoje. E nós precisamos pensar o legado que nós recebemos. E qual o legado que nós vamos deixar? Qual é o legado? Esse texto de Hebreus 11, e depois o Salmo 78, que eu vou falar semana que vem, são textos assim, clássicos, que mostram, olha, foram esses que vieram antes de vocês. Esses foram os nossos pais na fé. Foram os nossos modelos. Vejam o legado deles, veja o exemplo deles, veja como a vida deles influenciou, marcou, veja como a vida deles impactou gerações por centenas de anos, vejam isso. E aí uma pesquisa que foi feita há 2 semanas atrás entre idosos no Brasil, 2.000 idosos de 57 cidades perguntaram, qual é a maior herança que você quer deixar para os seus filhos? E a maioria falou, primeiro educação. Primeiro educação. Dá a eles um bom curso, um bom diploma. Não é? Isso aqui no Brasil. Essa é a mentalidade de muitos pais. Segundo lugar, honestidade. Que eles têm os valores da honestidade. E terceiro lugar, aqui no Brasil o pessoal falou, aí vem a fé, vem a religião. Do ponto de vista da Bíblia Sagrada, primeiro lugar, o que um pai, uma mãe, um líder deve deixar em primeiro lugar para os seus filhos, o principal é a fé. E esse texto aqui mostra isso. O que nós recebemos? O que nós recebemos? O que foi deixado para nós? Mostra esses homens e mulheres aqui da história bíblica que, em primeiro lugar, presta atenção nisso, o legado que a gente recebeu é o legado de vidas que resumiram toda a existência deles na fé. Então o capítulo 11 de Hebreus pega a vida de um homem e diz assim, o que ele deixou de mais importante? Qual foi o tesouro mais precioso que ele deixou? O que ele deixou que é mais essencial?
Esse homem, essa mulher que viveu lá no passado, o que foi que ele fez que marcou? O autor de Hebreus vai dizer, foi a fé. A fé resume a vida desses homens. A fé mostra a essência do existir deles. E para os cristãos, e para a igreja, e para os discípulos de Jesus, esse deve ser o valor principal. O que nós recebemos? Exemplos e testemunhas da fé. E o que nós vamos deixar? Gente que viveu, que existiu, que andou, que procedeu pela fé. Esse é o valor principal. Se a gente não conseguir transmitir a fé, fracassou. Você pode transmitir riqueza, bens, posses, diplomas, mas se você, do ponto de vista bíblico, não conseguiu passar a fé, alguma coisa ficou errada aí. E Hebreus diz, esses homens resumiram a vida deles pela fé. A fé é a palavra que resume como eles viveram, como eles existiram. Esses homens marcaram as gerações e a história porque eles tiveram fé. Esse é o grande diferencial. Foi que eles tiveram posses, foram ricos, foram pobres, tiveram diplomas, não tiveram diplomas, que eles fizeram. Não. O hebreu só classifica fé, foi fé. E aí ele começa desde o início lá. O que é fé, como eles viveram, e o que eles fizeram? Eles tiveram fé. Pela fé Noé foi aceito diante de Deus. Pela fé Abel, pela fé Enoque, pela fé Abraão, pela fé Moisés, pela fé e vai. E foi a fé. O que definiu a vida desses homens foi a fé. Esse é o legado que nós recebemos deles. Então imagine você. Noé está lá um dia e ele ouve uma voz. O Noé da Bíblia, não o Noé do filme. Uma voz. Noé, construa uma arca. Esse mundo vai acabar. O mal, a violência adentrou a terra. Eu vou destruir essa geração é malvada. Essa geração é perversa. Eu vou acabar com isso. E o Noé começa a construir. Aí o pessoal chega e fala assim, Noé, o que você está fazendo? Não chovia na terra. O pessoal nem conhecia chuva. E o Noé fala, não, eu vou construir uma arca porque vai chover. Vai inundar. E o pessoal, Noé, você está ficando louco? Quem é que falou para você? Você viu, você pegou, você tocou? Quem foi a pessoa que falou? Ele apareceu para você? Não, eu ouvi a voz. Falou comigo. Nós, seres humanos naturais, vivemos por aquilo que a gente ouve, os 5 sentidos, a audição, pelo que você vê, pelo que você cheira, pelo que você apalpa, pelo que você degusta, são os 5 sentidos. Agora esses homens aqui viveram por um outro sentido maior, a fé. Eles viram o que ninguém mais via, eles ouviram o que ninguém mais ouvia, eles ouviram a voz de Deus. E aí o texto bíblico diz que falou com eles, e eles creram nesse negócio. E o Noé persistiu e começou a fazer. Você ficou louco? Imagina a oposição, os comentários, as críticas. Imagine as dúvidas das pessoas. Mas quem foi? Você pegou nesse Deus? Eu não peguei. Eu só ouvi. E eu criei. Abraão, Gênesis 12. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para onde eu te mostrarei. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão chega para Sara e fala, Sara, vamos embora. Vamos para onde, Abraão? Vamos para uma terra. Que terra? A terra que Deus mandou eu ir, mas que Deus? Como Ele é? Onde Ele mora? Você viu, você pegou? Não, eu só ouvi a voz falou comigo, eu criei, obedeci e eu vou. Pega toda a família, pega todos os rebanhos e vamos peregrinar pela terra da promessa. Para onde você vai, Abraão? Não sei. Deus vai me mostrar para onde eu vou. Loucura. A fé. Ele ouviu uma voz, ele creu. Contra as evidências. Você será pai, sua mulher vai ter um filho com 90 anos. E Abraão creu contra a esperança. Ele creu e foi. Ouviu a voz de Deus. Como você explica isso, Abraão? Como você explica? Quais são os argumentos racionais, lógicos? Quais são os argumentos que você pode provar, Abraão? Abraão diz, eu não tenho argumento nenhum, eu só sei que ele falou comigo. O Eterno falou comigo e eu criei na palavra dele e obedeci. E Abraão foi. E Abraão foi. E ele foi, e ele foi, e ele foi. Pela fé, Moisés foi enfrentar Faraó.
o maior exército, o maior império, a maior potência econômica, militar do mundo antigo. Escravos, 600 mil escravos. O Moisés vai com um cajado e diz ao Todo-Poderoso da época: o Senhor mandou você libertar o povo dele. Faraó: que Senhor? Que Deus é esse? Quem ele é? Como ele é? Ele é o Deus que é, ele não tem definição, ele se revelou e mandou eu vim. Aí o Moisés começa a lutar contra o exército, contra o império egípcio. Aí ele vai fugindo com o povo e os exércitos de Faraó vêm atrás, e vem o mar, e o povo já começa a desesperar, e Deus fala com Moisés: Moisés, toca o mar e manda o povo marchar. E o pessoal: como vai marchar por meio do mar? Moisés: vai, Moisés, manda o povo marchar. E Moisés toca o cajado e o mar se abre, e pela fé atravessaram o mar vermelho a pé enxuto, porque Deus abriu o mar. Fé. Qual é a explicação? Qual é a prova científica? A fé. Ele foi, obedeceu e Deus abriu o mar. Uma vez, um famoso pintor foi encomendado a desenhar um quadro dos apóstolos e dos profetas de Jesus. E iam pagar para ele. Ele falou assim: eu preciso fazer isso, mas antes, para buscar inspiração, eu vou no hospício. O cara falou: no hospício? Vai no hospício. Por quê? Porque lá tem uns loucos, que o louco, quando se olha para ele olha para a gente assim, mas o olhar dele, ele não está vendo você, parece que ele está vendo outra coisa. E o pintor falou assim: o único jeito de eu desenhar os apóstolos e os profetas é o olhar deles. Porque o profeta, o apóstolo, ele está olhando para aqui, mas ele está vendo alguma coisa superior. Esse profeta, ele olha para aqui, ele está nessa dimensão, mas o olhar dele, ele está vendo algo que a gente não está vendo. Ele falou: o quadro para desenhar esses homens é assim, o olhar deles, eles veem alguma coisa a mais. Eles veem Deus. O texto de Hebreus diz que eles viram o invisível, creram no incrível, esperaram o impossível, viram o eterno aqui na terra, viram a mão de Deus, saíram, deixaram tudo e falaram assim: ele mandou, eu obedeci, e eu criei, e eu vou, porque o eterno está mandando. E para esses homens a realidade de Deus é mais palpável do que a gente pega. É a história de Eliseu, quando está cercado pelo exército da Síria, e o seu moço olha e diz assim: ai meu pai, vamos morrer. E Eliseu diz: calma meu filho, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. E falou: Deus, abre os olhos dele para que ele veja o que eu estou vendo. E Deus abriu os olhos do moço e viu ao redor de Eliseu carros e cavalos de fogo, do exército de anjos de Deus cercando Eliseu, porque ele via o invisível, via o Deus eterno, os anjos de Deus, o exército de Deus do lado deles. Isso é fé, irmãos. Esses homens deixaram um legado para nós, que não viveram naquilo que você pega, naquilo que você vê, naquilo que você observa. Eles viram Deus na terra, viram a mão de Deus, a presença de Deus, os anjos de Deus, o mundo visível, infestado do invisível, do sobrenatural, do Deus vivo e poderoso entre nós. De acordo com o apóstolo Paulo, toda vez que a igreja de Deus se reúne, os anjos de Deus se reúnem conosco para adorar o eterno. Nesse lugar há anjos de Deus louvando a Deus conosco. Você crê nisso? Você crê nisso, que há anjos aqui nesse lugar, cercando esse lugar, seres espirituais dos exércitos de Deus, cantando junto conosco, adorando o eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Uma vida resumida pela fé. Uma vida que excede o natural, o observável, o visível. Uma vida que vai além, que vê a dimensão espiritual. Isso foi como esses homens viveram. Como você quer deixar a sua herança? Eu quero ser conhecido por um homem que creu em Deus de todo o coração, que confiou no Senhor. O que ele fez? Ele confiou em Deus. E ele teve uma fé. Em segundo lugar, o texto diz que eles tiveram uma fé no Senhor, que essa fé prevaleceu sobre todas aquelas dificuldades ali. O texto diz que eles subjugaram reinos, que eles fecharam a boca de leões, extinguiram o fogo, o fio da espada. Eles tiveram uma fé que venceram as dificuldades, que superaram tudo. A fé deles fez com que eles vencessem as oposições, as lutas, as batalhas, os inimigos. Eles tiveram essa fé que enfrentou, mas não desistiu.
Abraão perseverou, Abraão prevaleceu, Daniel perseverou, Noé perseverou, ficou firme, Moisés perseverou. E a fé no Senhor Jesus e o poder de Deus através da fé deles fez com que eles perseverassem sobre tudo isso. Há um texto bíblico, está lá em 1 Crônicas capítulo 4, versículo 9 e 10, que é um daqueles textos, aqueles capítulos repletos de genealogia da Bíblia. Só tem genealogia. Fulano, gerou fulano, capítulo 1, 2, 3, 4, 5. São só capítulos de genealogia. Se você for ler a Bíblia em sequência, provavelmente esses capítulos aí você vai dormir ou você vai querer pular. Porque é muito chato. Mas lá no meio dessa genealogia, no versículo 9 de 1 Crônicas, fala de um moço que nasceu. E lá naquele meio daquela história, assim, aquela história normal, comum, natural, de todo mundo nasceu, morreu, gerou, nasceu, gerou, morreu, nasceu, gerou, morreu, nasceu, gerou, morreu. É a história comum do pessoal que vive a vida normal, natural, nasceu, gerou e morreu. Agora teve esse moço que diz que a mãe dele gerou ele com muitas dores. Para ele nascer foi difícil, a mãe sofreu muito no parto. E ela sofreu tanto que colocou o nome do menino nisso aí. O nome dele é um nome que quer dizer assim, sofrido. Eu sofri muito por causa dele, muitas dores. O nome mais ou menos assim. O nome desse rapaz foi um nome que trouxe muitas dores. A vida dele, a mulher colocou esse nome no cara. O cara já nasceu sofrido e a mãe ainda coloca o nome desse. Como é seu nome? Meu nome é Sofrido. Meu nome é o cara que deu muitas dores para minha mãe. Como é seu nome? Meu nome é um cara assim, já nasce com a marca do sofrido, a vida dele vai ser um sofrimento. Mas lá, nesse texto que eu estou citando, diz um negócio assim que faz o texto brilhar. E o nome do rapaz era Jabes. E diz que Jabes invocou o Deus de Israel. Veja bem, ele está numa sequência de gente que nasceu, gerou e morreu. Nasceu, gerou e morreu. Vida normal. Gerações e gerações. 100 anos, 200 anos, vai passando. Aí chega ali naquele momento e diz assim, esse rapaz que a mãe dele gerou ele com dores, ele fez um negócio que o destacou. Ele invocou o Deus de Israel. Ele orou ao Senhor. E Jabes invocou o Senhor. E disse, tomaras que me abençoes. E me alargues as fronteiras, e que não me sobrevenha o mal, e que não venha e prevaleça sobre mim o mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E diz que Deus ouviu a oração, e Deus o abençoou, e Deus atendeu o pedido dele, que ele prosperou, que ele cresceu, que ele se destacou, que aquele homem que nasceu sobre a marca da dor, do sofrimento, da marca de não ser ninguém, de repetir uma vida sem conteúdo, sem significado, uma vida como as outras, e um homem que já nasceu com a adversidade natural, ele fez algo que marcou a história, a biografia dele é um versículo, ele orou, ele invocou a Deus, ele clamou ao Senhor a bênção de Deus, ele clamou que Deus alargasse as fronteiras, que Deus o livrasse do mal, que Deus o livrasse da aflição, que a mão do Senhor estivesse sobre ele, e ele foi atendido pelo Senhor, e entrou para a história. Jabes entrou para a história porque ele orou. Um dia vai contar a história da sua família e vai dizer, fulano nasceu, gerou fulano e morreu. O outro nasceu, gerou e morreu. Vai contar várias histórias. Eu quero que um dia, quando contar a história da minha geração, alguém diz assim, e ele nasceu, gerou e orou e confiou no Senhor, e Deus ouviu e Deus o abençoou. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é a marca? A marca de um homem, uma vida inteira, a biografia dele é que ele orou ao Senhor, e ele fez aquela oração a vida toda, e Deus respondeu a oração dele, e mudou a sorte dele, mudou a história dele, e mudou tantas histórias. Quem sabe você está sendo levado pelas circunstâncias. Sua vida é a filosofia do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. E a vida vai te levando, deixa ela me levar para onde eu for eu estou indo, para onde ela me jogar eu estou indo, e você vai levando, correndo atrás do sustento, da sobrevivência, trabalhando, comendo, trabalhando, pagando dívida, e a sua vida é um redemoinho, uma roda viva, e você está indo, e Deus está falando com vocês, pare! Isso vai passar,
Você é mais do que um animal, a sua vida é para ter significado eterno. Tem gente que viveu com Deus, que andou com Deus, que deixou o exemplo para que você conhecesse a Deus, para que você entrasse na vida eterna, espiritual e vivesse a presença de Deus aqui agora. Para que você exercitasse a sua fé, para que você prevalecesse sobre o mal, para que você mudasse a sua sorte, para que você, ainda que todas as adversidades estejam contra você, você creia que Deus pode mudar a sua sorte, Deus pode mudar a sua história, Deus pode mudar a sua vida, Deus pode mudar o rumo da sua existência, Deus pode, e Jabes orou ao Senhor, Esse é o legado que ele deixou, esse é o legado de homens que tiveram fé, esse é o legado de homens que oraram, de homens que prevaleceram sobre o mal, e homens também, o versículo 35 diz também, que a fé deles era uma fé que perseverava. Você vai ver eles, milagres acontecendo, e outros enfrentando lutas, provações, perseguições, uns foram cerrados pelo meio, foram torturados, mas não negaram a fé, mas honraram a fé com a vida deles, ou seja, Deus deu força para eles. Jeremias, o Senhor não vai te livrar de nenhum mal, mas o Senhor vai estar com você, vai te dar um rosto duro como pedra, que nada vai te atingir, porque o Senhor estará contigo. Eles tiveram fé para suportar as adversidades, as guerras, as batalhas, as lutas. Eles tiveram fé para enfrentar todas as vicissitudes da vida. Eles tiveram fé para não desistir, não murmurar, não reclamar, não blasfemar, permaneceram fiéis ao Senhor. Eles tiveram a fé que fizeram maravilhas, que fez maravilhas. Tiveram também a fé que suportou a provação sem desanimar, sem desistir, sem reclamar, sem xingar, mas perseveraram cantando louvores ao Senhor, firmes no Senhor, exaltando o nome de Deus. Homens que tiveram essa fé, e aí a Bíblia diz, homens dos quais o mundo não era digno. O autor diz, esses homens, esse mundo aí não era digno deles. Eles viveram aqui nessa terra, eles andaram como a gente, foram às vezes desprezados, marginalizados, mas eles viveram um conteúdo de vida, uma fé na alma deles que superou toda a geração. Eles se agigantaram, porque Deus estava com eles, porque o mundo não era digno da fé que eles tiveram. Eles andaram com Deus nessa terra, homens dos quais o mundo não era digno. Esses foram os homens da Bíblia. E os homens aqui da nossa história? E os homens aqui do Brasil? E os homens aqui da nossa igreja? E os homens da cidade de Botucatu, como eu falei há uns 3 domingos atrás, do primeiro presbiteriano de Botucatu, que tinha uma riqueza enorme, e deixou toda a riqueza dele para a escola, para o hospital e para a igreja. Vocês lembram dessa história? O primeiro presbiteriano de Botucatu, ele tinha uma grande riqueza, deixou tudo para uma casa que ensinasse a palavra de Deus, um hospital e a pregação do evangelho e os pobres da igreja. Deixou um legado de fé. E o Simonton, está ali na capa da Bíblia, que você deve ter essa Bíblia verde, Simonton, que saiu dos Estados Unidos. Deus falou para ele, vai pregar o evangelho no Brasil. E ele veio. Com 27 anos chegou no Brasil, aos 34 anos faleceu. A mulher dele faleceu antes, no parto. Depois a filha. O homem viveu 7 anos no Brasil, deu a sua vida aqui no Brasil, está enterrado ali em São Paulo, no cemitério dos protestantes, perto da Rua da Consolação, está lá o Simonton. Viveu 7 anos e deu a vida dele para pregar o evangelho no Brasil, e plantou igrejas, plantou a igreja presbiteriana, presbitérios, jornal, seminário bíblico, em 7 anos. Deu a vida dele. E o primeiro pastor evangélico, que era um padre, José Manuel da Conceição, lendo a Bíblia, se converteu, entregou a vida para Jesus e começou a viajar todo o interior de São Paulo, Rio, Minas, pregando o evangelho, às vezes a pé, de vila em vila, de lugar em lugar, ia pregando todo esse interior aqui, talvez antepassados seus se converteram por causa de José Manuel da Conceição, e foi morto no dia 24 de dezembro, andando descalço, preso como indigente, como um vagabundo. O José Manuel da Conceição é levado preso, porque não tinha riqueza, não tinha dinheiro, era um homem desapegado.
Os missionários americanos não conseguiam falar assim: homem, descansa, homem, fica aqui. Eu não preciso pregar. Ele se embrenhava pregando em todo canto, abrindo igrejas, evangelizando, salvando. E ele é levado lá como indigente. No dia 24 de dezembro ele falece. E se não chegasse um missionário, ele seria enterrado como indigente sem nome. Esse homem foi que trouxe a chama, a palavra, o legado da fé para nós. Para que a nossa igreja hoje estivéssemos aqui, para que a gente pudesse honrar a fé desses homens. Para que a gente pudesse pegar a chama, pegar a tocha e dizer: agora é conosco. Olhe como eles viveram. Olhe como eles andaram nessa terra. Olhe como eles influenciaram a sua geração. Homens dos quais o mundo não era digno. Como você tem vivido a sua fé? Você confia no Senhor? Você tem sido um homem de fé, uma mulher de fé? Você tem enfrentado as lutas com fé, com confiança? Na primeira crítica, adversidade, problema, você já volta as costas? Seus filhos, suas filhas vão ver em você um homem e uma mulher de fé, que anda com Deus, que vê o invisível, que não vive na dimensão aqui do terreno, pessoa que vive só correndo atrás do material. Você já entrou na dimensão de ouvir a voz do Eterno e falar assim: creia, obedeça, confie em mim, ande comigo, exerça a sua fé. Um grande homem que viveu nos Estados Unidos, no século XVIII, em 1730, chamava-se Jonathan Edwards, um pastor, pregador do Evangelho, teólogo, filósofo, homem muito inteligente e muito crente, homem de oração. Quase 200 anos depois que ele morreu na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, o pessoal se reuniu lá para fazer uma pesquisa, porque quando Jonathan Edwards viveu, foi contemporâneo dele um homem, um ateu muito famoso, Max Jukes. E 200 anos depois a Universidade de Princeton fez uma pesquisa na descendência dos dois. Na descendência dos dois. E eles fizeram essa universidade até na questão pública, do benefício da fé para a sociedade. E eles descobriram que na descendência do Max Jukes, eles tiveram, o texto que eles, o levantamento, a estatística que eles levantaram, diz que dos descendentes dele, de toda a geração dele, quase 200 anos, desse ateu, 310 morreram como indigentes, 150 foram criminosos, 178 assassinos, 100 eram alcoólatras, mais da metade das mulheres prostitutas. Os 540 descendentes de Jukes custaram ao Estado $1.250.000. E os descendentes do Jonathan Edwards, eles levantaram que 3 se tornaram presidentes de universidades, 3 senadores dos Estados Unidos, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 65 professores de universidades, 75 oficiais do Exército e Marinha, 100 pregadores e missionários, 60 escritores, 1 vice-presidente dos Estados Unidos, 80 altos funcionários públicos e 250 foram formados em universidades, e eles não custaram nem $1 para o governo dos Estados Unidos, muito pelo contrário, eles contribuíram para a riqueza daquele país. Eles levantaram essa pesquisa para mostrar para nós. O Jonathan Edwards não deixou riqueza, ele era um pregador pobre, foi missionário, mas o Jonathan Edwards deixou a fé, ele conheceu a Deus, ele confiou em Deus, ele experimentou Deus, ele sabia quem Deus era para ele, ele viu o invisível, ele ouviu o que os outros não ouviam, ele creu naquilo que era incrível, ele provou e esperou o impossível, os olhos espirituais dele estavam abertos, e eles conheceram a Deus para eles. E o Jonathan Edwards deixou a fé como legado. E o desafio nosso, nessa série de mensagens, é para que você e eu, nós sejamos homens e mulheres de fé. Para que você fale: Deus, eu quero ser um homem que anda e vive pela fé. Eu quero ser conhecido como uma pessoa que crê. Eu quero ser conhecido como uma pessoa que ora. Eu quero ser conhecido como uma pessoa que confia. Eu quero deixar para os meus filhos esse legado. Eis ali um homem que orava,
que confiava em Deus. Eu quero ser conhecido como essa pessoa. Eu desafio você hoje. Se você ainda não é um homem ou uma mulher de fé, se você ainda não vive pela fé, você vive jogado por todo lado, preocupado com as coisas desse mundo, eu desafio você hoje a escutar a voz de Deus, a receber o Espírito Santo, a crer no Senhor e dizer: Deus, é isso que eu quero para a minha vida. É assim que eu quero viver, é assim que eu quero morrer. Eu quero ser um homem de fé. Amém? Eu quero convidar você a orar nesse instante, fechar os seus olhos e orar ao Senhor. Ore a Deus agora. Esses homens eram comprometidos com Deus, em obedecer a palavra de Deus, em honrar o nome de Deus aqui na terra. Talvez você viu isso no seu pai, na sua mãe, mas você é relaxado. Você não tem compromisso com Deus. Você nunca ouviu a voz de Deus no seu coração? Você nem sabe se você tem fé. Só vive correndo atrás das coisas desse mundo. Só pensando nas coisas desse mundo. Deus está chamando você para ser um homem de fé, uma mulher de fé. Esse foi o legado que nós recebemos, é esse legado que nós vamos deixar e que permanece para sempre. Feche os seus olhos aí. Talvez sua mãe já orou tanto por você e você nunca orou. Seu pai foi tão comprometido com a igreja, com a causa do reino de Deus, e você não tem compromisso. Quero desafiar você hoje a se comprometer com o Senhor, dizer: Deus, eu quero confiar em Ti. Eu quero ser uma pessoa de fé, fé verdadeira. Eu quero conhecer Deus, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero mudar. Eu quero mudar. Quero deixar de brincar com as coisas do Senhor. Eu quero honrar o legado que eu tive. Feche os seus olhos e ore ao Senhor. As novas gerações, os jovens, que não tem compromisso com a igreja, não tem compromisso com a palavra. Alguns ainda nem se batizaram, nem fizeram a profissão de fé. Está na hora de você tomar uma decisão. Está na hora de você conhecer Deus na sua vida de verdade. Está na hora de Deus ser provado na sua alma. Você ouvir a voz do Senhor dentro do seu coração e crer nele e obedecer ao Senhor. Feche os seus olhos e vamos orar a Deus agora. Se nessa noite você quer ter um compromisso com Deus, de confiar em Deus, de entregar sua vida para Jesus e de ser um crente fiel ao Senhor, quero desafiar você a tomar essa decisão hoje aqui, em nome de Jesus. Quero desafiar você a ficar em pé onde você está. E eu quero que você diga assim: Senhor, eu quero ser um homem ou uma mulher de fé. Eu quero ouvir a Tua voz. Amém. Coloque-se diante de Deus com sinceridade do seu coração. Fique em pé, nós vamos orar. Senhor, eu quero viver pela fé. Eu quero viver pela fé. Eu quero ouvir Tua voz. Eu quero ver o invisível. Eu quero ver o invisível, Senhor. Eu quero ver os Teus milagres. Eu quero ver a Tua mão poderosa na minha vida. Eu quero isso, Senhor. Dá-me mais fé em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença. Estou orando com esses irmãos e irmãs que estão em pé agora.
Eles estão fazendo esse compromisso diante do Senhor, meu Pai. Eu quero pedir que o Espírito Santo possa enchê-los poderosamente. Que eles sejam cheios do Espírito de Deus, o Espírito da glória, o Espírito da eternidade, o Espírito do Deus vivo, o Espírito que traz o céu para dentro da gente, o Espírito Santo de Deus que nos faz ouvir a voz de Deus. Fala com esses irmãos e irmãs aqui hoje, ó Pai. Gera uma mudança, uma conversão, uma transformação profunda e real, em nome de Jesus, meu Pai. Eu te peço, Senhor, eu te peço nessa hora, tira de nós, Senhor, tira de nós a vida relaxada, medíocre, a vida material que só vê esse mundo. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor. Abre os olhos espirituais nossos, ó Pai, para que a gente possa ver a dimensão espiritual, para que a gente possa ouvir Tua voz, para que a gente possa experimentar o Teu Espírito, para que a gente veja a Tua mão, a Tua bênção, o Teu milagre, a Tua provisão, a Tua intervenção na nossa história. Senhor, faz isso em nome de Jesus, meu Deus. Toca, Senhor, na mente, no corpo, na alma e no espírito. Toca, Senhor, e transforma, em nome de Jesus, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, vai enchendo, transformando, salvando, sarando, convertendo pessoas hoje aqui, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Enche os corações, enche as mentes, enche a alma, enche o espírito, Senhor. Traz uma mudança profunda, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai. Opera, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Espírito Santo de Deus, faz isso, ó Pai. Traz a Tua obra, traz o renovar, traz o fluir do Teu Espírito Santo, e traz essa mudança para dentro de nós, para dentro da nossa vida, para dentro da nossa alma, para os nossos filhos, para as novas gerações, para os jovens dessa igreja, para os adolescentes e para as crianças dessa igreja. Que sejam crianças cheias do Espírito Santo, que sejam adolescentes cheios do Espírito Santo, que essa nova geração seja comprometida com o Senhor, que o Senhor levante líderes aqui, adolescentes, jovens, comprometidos com Deus e com a Sua palavra. Que o Senhor faça isso, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, levanta crianças aqui, cheias de Deus, cheias da palavra de Deus, para fazer diferença nessa terra, para trazer o reino de Deus a esse mundo. Em nome de Jesus, meu Pai, faz isso aqui, ó Deus, para a glória de Deus. Amém e amém, Jesus. Amém. Vamos cantar um cântico, convidar o grupo de louvor a vir aqui na frente. Vamos ficar em pé, vamos cantar esse cântico, consagrando a Deus as nossas vidas. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo o meu amor. Eu Te louvarei conforme a Tua justiça e cantarei louvores, pois Tu és altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus,
com meu viver, cantarei e contarei as tuas obras.